Faz sentido, faz sentido. Bem profundo, né? Mas... bem profundo. Tô aqui gostando. Fugindo um pouco da Rico e pensando um pouco no cenário como um todo de investimentos no Brasil, como que a gente tá? Como que o brasileiro tá? Como que o Brasil, eu sei que esse ano foi um ano muito bom de investimentos, né? Não foi um ano muito bom, meio que a bolsa não rendeu, não lucrou muito, né? Como que tá esse cenário? Quais são as expectativas para o ano que vem? O que os grupos políticos estão falando? O que os bambambam do financiamento estão falando? Então, assim, o que eu acredito é que depois de um ano passado onde subiu, e subiu bem, você cria essa euforia, né? O que a gente viveu nesse primeiro semestre foi um momento em que, cara, muita gente que nunca pensou em bolsa entrou na bolsa, muita gente que nunca pensou em investir, pensou em investir. Então a gente está vivendo esse boom e é por isso que esse assunto é mais falado, é mais discutido e é maravilhoso que seja assim. Quando a gente olha o ano, a gente vê, cara, que tinha muita gente que se você investir só no Bovespa, estava perdendo 25%, 30% em 2, 3 semanas ali, quando foi o caos, tá? Então, a Bolsa voltou para patamares muito superiores àqueles patamares de origem lá em fevereiro para março, quando começou o Covid, tá? E assim, na minha visão, até do ponto de vista de onde está, dentro de todas as contas que a gente precisa pagar a vida de Covid, né? É um lugar bom. Muita gente conseguiu recuperar os seus próprios investimentos. Então, muita gente conseguiu manobrar e ganhar dinheiro. Agora, muita gente de primeira viagem acabou falando, olha, esse negócio só sobe, subiu ali 50% no ano passado, eu vou colocar meu dinheiro nele. E aí, quando o negócio cai 20%, né, você já comprou lá em cima, assusta e vende. E a gente já sabe, né, que assim, qual é a diferença entre essa pessoa e os melhores investidores, né, que você falou do Bambambam, eles não investiriam por 1, 2 meses. Eles sabem que, cara, vai ter Covid, não vai ter Covid, vai mudar o presidente, não vai mudar o presidente, mas aquela empresa tem valor, ela vai ter valor para sempre, né? Teoricamente, a empresa ela tá olhando perpetuidade, não qual o próximo presidente. Então, quando você isola todos esses fatores, você trabalha para o longo, você investe para o longo prazo, né? Se você quer ganhar dinheiro, cara, daqui a 2 meses, cara, sim, não é assim que você vai atingir resultados com consistência ao longo do tempo. Então, assim, quando você olha o ano, foi um ano desafiador, mas poderia ter sido muito mais desafiador. E o que vem pela frente é uma bolsa que tem muitas oportunidades. E assim, no mercado de investimentos brasileiro, muitas oportunidades como um todo. Então, a minha visão não dá para eu pegar uma bola de cristal aqui e te falar, não, vai acabar 120 mil pontos, vai acabar 80 mil pontos, esquece. Não tem bola de cristal. Agora, que o Brasil tem muita oportunidade para que essas empresas possam crescer e continuar crescendo, e algumas opções são bem baratas, sim, ficaram até mais baratas do que antes. E aí tu acha que, vamos lá, imagina eu, tô duro não, tô ali, todo mês a mês, o caralho, entendeu? E aí eu pego todo mês ali, sobra uma merreca, mas é uma merreca que eu não sei se eu vou precisar, daí eu coloco na poupança. Colocar na poupança até pra esse cara é uma jogada escrota? É furada porque você pode colocar em um lugar melhor. Então eu vou te dar um exemplo do... Mas e o cara que, assim, não sei se eu vou precisar dessa grana mês que vem. Não tem problema. A liquidez é uma questão de escolha. A poupança, ela tem uma liquidez é quando você resgata... Liquidez é resgatar rápido. Então, assim, a poupança tem uma liquidez que você pega no mesmo dia? Tem. Agora, um fundo DI, que é um fundo que investe em tesouro, ele também tem essa liquidação. Então, se você for lá na Rico, investir num fundo DI com a gente, você vai ganhar mais dinheiro do que você ganha na poupança. E você vai resgatar o dinheiro R$ 2,50, você vai ter o dinheiro lá 4 da tarde no teu banco. E você faz o que você quiser com ele. E você, por isso, você ganha 30% a mais. Não faz sentido. Não faz sentido? Faz. Então, o processo é o seguinte, depois que você passa essa ponte, e aí, essa ponte é o quê? Você construir uma reserva de emergência. É você construir um negócio que é o seguinte, olha, se acontecer algum problema, eu tenho um dinheiro lá que eu posso acessar. Você vai construindo esse bolinho, quando você vai ver, juntou um bolo que são 6 meses da tua vida, 1 ano da tua vida, de custo mensal. Você montou essa reserva de emergência e você fala assim, olha, agora eu quero construir a minha riqueza. Pô, agora eu vou usar o próximo dinheiro que eu aportar, eu vou comprar negócios que eu gostaria de ser sócio. Eu quero olhar lá, agora principalmente com o BDR no Brasil, cara, dá para investir em Apple, Facebook. O que é BDR? BDR são as ações que você investe, mas essas ações que você investe aqui no mercado brasileiro elas estão indexadas ao preço americano. Então, você não está investindo lá em Nova York, você está investindo aqui na Bolsa Brasileira que tem um espelho
do reflexo da performance dessas É ações lá como fora. se eu estivesse investindo lá fora? Exato. E aí, o nome disso é Brazilian Deposit Receipts. Então, um nome complexo para falar o seguinte, cara, você vai comprar uma ação que é a ação que vai respeitar a performance do que a Apple subir ou cair lá fora. Legal isso. Isso é fantástico, Eu gente. queria comprar da Tesla. Gente, o Brasil é 1% não agora, do né, PIB porque subiu mundial. bastante. Você poder investir nos outros 99 é brilhante. Porque imagina se você tivesse participado da Apple, participasse do... O que eu lamento, quando eu estava lá fora, eu pensava assim, cara, olha a quantidade de brasileiro que não tem como investir nisso. E o que mudou foi uma regra. O cliente tinha que ser qualificado, ele tinha que ter no mínimo R$1 milhão investidos para conseguir ser um desses que investem. Entendi. E aí, cara, não tem liquidez, não tem a conversa, não tem um aprendizado. Por quê? Porque não tá no povo. Então por isso que eu falei que eu gosto de varejo. Eu gostei da BDR, um dia histórico para mim, porque faz qualquer brasileiro poder falar, cara, eu tenho uma graninha, eu quero botar em Apple. Isso foi o Banco Central que decidiu? Poderia Isso, rolar? não, isso foi CVM, que é um dos reguladores do nosso mercado. O que é CVM? Eu não conheço. É a Comissão de Valores Imobiliários. Sabe que tá fudido o teu fone? Não. Fui eu mesmo que toque aqui e puxei o negócio. Tá. Então, a Comissão de Valores Imobiliários, ela regula, enfim, se você pode investir, quem pode, Entendi. e regula no objetivo de assegurar que as pessoas estejam investindo num lugar seguro, né? Porque tem gente que aproveita para fazer malandragem, é óbvio, né? Claro. Sempre tem um malandro. Então, eles estão ali regulando isso. Que tipo de malandragem? Roubando o dinheiro dos outros. Já ouviu falar em pirâmide financeira? Por exemplo? Pirâmide financeira tinha aquela pirâmide financeira das antigas, que era ali, das Um 5 reais bagulho por mais amigo. do barzinho ali e Exatamente, tal. você... Não, e aí tem Pô, eu gente lembro que uma época montou eu isso com tava investimento. Entendi, caralho. Eu lembro numa época que eu tava no quartel e aí os moleques falaram assim, caralho, já vi esse bagulho aqui é maneiro. Eu peguei, sei lá, R$50 aí, ó, investi, botei aqui pro cara, o que acontece? Aí eu volto pra mim aí 200. Aí tu fala, caralho, maneiro esse bagulho aí. Exato. Mas como é que pode essa porra, dinheiro da cria e tal? Aí ele, cara, sei lá como Só é que vai, pode. tá entrando o cheque. Exato. Aí o primeiro mês entra, o segundo mês entra, o terceiro mês entra, ele põe mais dinheiro, aí não entra mais. É isso. E esse esquema Ponzi aconteceu várias vezes na história. E as pessoas continuam, às vezes a pessoa é influente em algum lugar, ela continua falando, olha, eu consigo te garantir, sei lá, 3% ao mês, 8% ao mês, 10% ao mês. As pessoas falam assim, olha, cara, esse dinheiro você garante? Cara, garanto. E aí manda transferência bancária pro cara e o cara rouba todo mundo. Não teve um cara aí que se fudeu, ou na verdade se fudeu foram os investidores, mas o cara perdeu tipo 30 milhões de reais. É isso, dos investidores. Quem foi esse, cara? Você sabe, tá por dentro dessa história? Cara, eu não lembro o nome dele. Foi um caso até no Rio. Tinha que ser carioca. Super influente na comunidade judaica no Rio. E ele conseguiu, na base da influência, conhecer essas pessoas, muito jogador de futebol envolvido. Então você vê que assim, quando você não pode... O seu dinheiro é um negócio que você trabalhou a vida inteira. Existem pessoas que falam assim, toma aí. Isso é muito perigoso, correto? Então, algumas pessoas fizeram isso e, cara, teve um malandro. E o malandro, quando ele tá no meio do esquema, ele não tem o que fazer. Se ele parar, a roda para. Sim. Então o negócio vai ficando maior, porque a sede de manter o negócio funcionando é maior do que os motivos para parar. E então, aí ele a CVM é um órgão que ajuda a impedir esse tipo de malandragem. exato. Exatamente. Pelo menos é o Exatamente. propósito original dele. Então a CVM Sim. funciona legal, na tua opinião? Funciona. É óbvio que o regulador ele tem um viés mais protecionista, né? Ele está ali protegendo. Então, talvez se você queira uma inovação, você queira fazer algo novo, como esse da BDR, a tua opinião é que deveria ter acontecido há 2 meses como aconteceu? Não, deveria ter acontecido há muito mais tempo, Há na 10 minha anos visão. atrás, há 20 anos Na atrás. minha visão, há muito mais tempo. Mas também existem os anseios e receios de quais negócios podem ser criados nesse negócio aqui. E a CVM, ela está tentando proteger com que aquilo não saia do controle. Eu tenho a impressão que todos esses grupos eles são capturados por outros grupos privativos e são usados por esses grupos privativos pelo interesse dele. Caralho, decodifica essa. Tipo, eu sou grandes conglomerados dos bancos. E aí eu meio que capturo a CVM, ou seja, tenho pessoas de influência que eu tenho influência sobre lá no board. E aí eu faço com que as regras da CVM sejam todas que sejam melhores para os grandes bancos. Tá Entendi. ligado? Tu sente que isso ocorre? Um sequestro dos interesses da CVM?
Não poderia afirmar isso, cara. Não poderia afirmar isso. Eu não tenho nenhuma situação que eu possa ter enfrentado que me diz que alguém tem... Assim, que tem um negócio que o cara tá fazendo A e que eu não posso fazer em B porque o cara tem um conchavo, um negócio... Entendi. Não, assim, não. A regra vale pra todo mundo. Eu entendo, mas você pode mudar as regras, né, para que elas valham para todo mundo, mas que elas beneficiem um grupo do que o outro. Por exemplo, o BD... CVM. Não, BD, esse que novo. BDR. BDR. Isso é algo que, na sua opinião, deveria ter vindo há algum tempo. Eu acredito que também há algum tempo. Eu ponho muitos anos aí. Será que essa lógica de não liberar era uma lógica porque antigamente os grupos que tinham interesse, que estavam cooptando este grupo, para eles não fazia sentido liberar isso para um investidor qualquer, fazia sentido manter um negócio para só investidores premium, para eles poderem ter o controle dessa parada, por exemplo? Eu acho difícil porque, assim, no final do dia... Só falando no mic aqui. Foi mal, cara. No final do dia, isso assim, isso é uma luta que eles iriam fazer e o investidor iria... Assim, iria perceber. Teria boatos disso. Exato. E não rola esses boatos. Exato. E outra, as decisões que são tomadas e as decisões recentes, ao meu ver, assim como o BDR, foram decisões acertadas. Então eu posso falar, olha, o cara não fez esse negócio em 2014, poderia ter feito, mas o cara tá procurando fazer e ele tá lá procurando pautas que realmente ofereçam para o investidor melhores opções. E se você olhar a quantidade de problemas que a gente teve no mundo de investimento brasileiro, óbvio que você sempre tem um malandro. Mas é um ambiente, assim, eles trabalham bem, assim. Eu acredito que eles trabalham bem. Não é um trabalho tão fácil de fazer para eu falar que, não, cara... Não, lembrando que eu tô falando isso no chutão. Eu só imagino, sim, porque eu tenho essa desconfiança com todos os órgãos reguladores que existem. O cara que investe no BDR, a grana dele tá no Brasil? Tá no Brasil. Brasil. E aí, o que acontece? Subiu 10% lá, sobe 10%. Então, assim, sobe 10% aqui. Então, é um espelho mesmo, tá? Você tem duas opções. Você pode mandar um dinheiro para os Estados Unidos. O problema de tudo isso só no câmbio, você já perdeu uma grana. Só na taxa para investir, você já perdeu uma grana. Na anuidade do cartão de crédito gringos, e aí, cara, você não tem um acesso para o pequeno investidor. Que como é que vai fazer o câmbio? Então, BDR é um negócio que o cara abre uma conta em 5 minutos e investe. É muito mais prático, né? E não precisa fazer câmbio, não precisa falar com ninguém. Então, faz todo sentido.